Padre Josafá sempre dizia, desde 99, a gente só cuida aquilo que a gente ama. E esse era o propósito do NIMA desde a sua fundação, ensinar a amar para que a gente se comprometesse com cuidar. É uma satisfação muito grande, né? A gente está contribuindo, né, para que a gente tenha um planeta melhor, um mundo melhor, né? Quando você fala em meio ambiente na PUC-Rio, você pensa no NIMA. O NIMA, como de sempre, né, como diz a sabedoria do Evangelho, que as coisas pequenas, quando ela nasce com reta intenção, com grandeza de pensamento e com muita concretude, elas vigoram, né? Elas permanecem e elas crescem, né? Eu tenho a impressão que o NIMA foi um pouco isso. Essa pequena sementinha nasceu de maneira muito discreta, né? Uma pequena salinha, tínhamos uma salinha só, modesta, né? E nessa pequena salinha nós vamos criar um órgão complementar chamado NIMA, Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. Ele nasce com o Padre Josafá, né? Quando ele traz o herbário friburguense da Serra aqui para a PUC, quando ele vem para a PUC como professor da casa, ele traz o herbário, e isso nós não tínhamos naquela ocasião uma biologia organizada, não tínhamos nem estudos de ecologia ainda, esse tema não havia sido plasmado ainda nas unidades disciplinares da PUC. O NIMA surgiu de um sonho e de um contexto. O contexto é que o Brasil tinha acabado de sair, em 1992, de uma conferência mundial do meio ambiente, né? E certamente todos nós dentro da academia, né, percebíamos que esse assunto, eu diria de caráter mais socioambiental, ele iria ganhar muito espaço nas próximas décadas. Qual era o sonho? O sonho que foi concretizado é que, se eu deixasse essa questão ambiental ser trabalhada em cada departamento, nós íamos ter exatamente uma espécie de fragmentação da questão ambiental dentro da universidade. Então, por que não criar uma unidade complementar onde pudesse agregar os departamentos? Era muito melhor. Então a ideia foi isso, e esse foi o sonho que nós conseguimos realizar. Eu estava então trabalhando em educação, já numa linha de educação ambiental. E trabalhando junto com reuniões, aí resolvemos fazer, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um congresso nacional aqui na PUC. E foi feito, o Padre Josafá também trabalhou, né? Deu ideias para a organização do convênio e tudo, e fazíamos pequenas reuniões e eu sempre convidava ele ia para lá. E aí eu sugeri, Josafá, por que você não se volta mais para a questão da ética ambiental? Porque você é padre, tem uma formação mais forte em filosofia, né, e tudo, e é uma área importante, e não existem muitas publicações. E o Josafá se envolveu ainda mais e resolveu criar o NIMA, e fazer um trabalho em relação à educação ambiental, não só dentro da PUC, mas também em outros municípios do Rio de Janeiro. A PUC recebeu todo o acervo da Eco 92. E aquilo, o que a gente ia fazer com aquilo? Aí vai para a biblioteca, é alguma coisa especial. Então começou a crescer a área ambiental em cima de resolução de problemas. Você está entendendo? A gente não tinha referência, a gente foi criando referência. Então, nesta confusão, a PUC criou a primeira coordenadoria de meio ambiente da PUC. Eu fui a coordenadora. Mas aí a coisa foi crescendo tanto que chegou-se à conclusão que tinha que ser ampliado, não bastava uma coordenação. Foi aí que a PUC cria um núcleo interdisciplinar de meio ambiente, que aí você dá para ele uma estrutura dentro da estrutura organizacional da PUC. O NIMA foi, no final dos anos 90, a primeira unidade complementar fundada na PUC, pautada no exercício da interdisciplinariedade. A crise ambiental é uma crise de comunicação, de interação. Ela não é real, né? Ela é falta de integração. A gente não vê um problema de todas as suas facetas, a gente tende a ver ele de forma segmentada. Então, você tem uma estrutura como o NIMA, que tenta articular os vários departamentos da universidade para ações socioambientais, é extremamente positivo.
criar esse núcleo interdisciplinar de meio ambiente, era preciso realmente de ter o apoio de alguns departamentos, né, que já trabalhavam, né, com essa questão ambiental, né, alguns um pouquinho mais avançados, outros estavam começando, e assim então nós convidamos, né, o departamento de geografia era natural, porque eu era do departamento de geografia, né, mas eu digo, bem, vamos convidar, não tínhamos departamento de biologia na época, né, eu digo, vamos convidar o departamento de direito, né. E daí, então, convidamos o professor Fernando Valcasso, que está até hoje no NIMA, né, representando a área do direito ambiental. Eu lembro assim que desde a nossa primeira conversa, ele insistia na ideia de que esse núcleo fosse um núcleo interdisciplinar, que ele queria agrupar diferentes matérias e os diferentes departamentos que cuidavam da questão ambiental aqui na PUC, e ele entendia que havia um espaço para o direito. E nessas discussões, enfim, naquela época, o direito estava assim numa fase, o direito ambiental estava numa fase de efervescência muito grande. Para mim não foi começo, foi cada vez mais você vai avançando, vai tendo novas conquistas, tá? O NIMA, ele criou um espaço consolidado, que antes era coordenação é uma coisa. Outra coisa é você ter um espaço dentro da administração da universidade, núcleo interdisciplinar. Legitima essas ações, ele passa a legitimar essas ações. Que até então, são os malucos lá da geografia, o Tassi que é meio pirada, a Luz Helena também, eles vão construindo assim. Quando você cria o NIMA, todas essas ações passam a ter visibilidade e legalidade dentro da universidade. Os primeiros projetos, eles foram brilhantes, foram inovadores, foram levados pelo padre Josafá, e eles tinham forte ênfase na questão da educação ambiental, né? Durante anos, o padre Josafá trabalhou com a professora Edi, que era da educação, e eles tinham formatado um projeto de educação ambiental que era muito novidoso naquela ocasião, que estava voltado para os jovens, para municípios do Rio de Janeiro, do entorno da cidade do Rio de Janeiro. A capital é tudo muito voltado para ela, toda coisa é o Rio de Janeiro, E eu digo, bem, tem tanta beleza nesse interior desse estado, então eu vou fazer um projeto, né, de formação de agentes multiplicadores. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, se a gente não forma os professores, né, para poder lidar com essa questão socioambiental, né, é uma falha. Por quê? Porque os professores, eles são os agentes multiplicadores. E o nosso projeto foi muito bem recebido pelo fato da originalidade da metodologia. Ou seja, nós não levamos pacote, nós íamos ao município durante várias semanas estudar a realidade do município, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista geográfico. Depois de estudar o município, a gente trazer o material para a universidade e elaborar. Depois que a coisa está elaborada, a gente então oferecia os cursos que era muito bonito. Porque aí os professores se sentiam em casa, você ia falar da sua cidade, né, com fundamentos, né? Então nós fizemos esse projeto. O projeto foi uma maravilha. Não era incomum a gente encontrar equipes de jovens estudantes dos colégios públicos do entorno da PUC, caminhando aqui pelo campus, em aulas de educação ambiental que foram sempre iconográficas e que pautaram o ensino da educação ambiental no Brasil, antes mesmo que isso se transformasse numa lei. Nós começamos a atuar no artigo 13 da Lei de Educação Ambiental, que fala da educação ambiental não formal, né? Nós começamos anteriormente à lei, né? Nós começamos em agosto de 98 e a lei é de 1999. Então o NIMA também, e a PUC do Rio, é precursora, né, nessa proposta de trabalhar a educação ambiental, né, trazendo o aluno para o campus da PUC, né, e usufruindo de toda essa diversidade que o campus da PUC tem. Na criação do NIMA, nós temos que ter um projeto fundante. E eu fiz então um modesto projeto e disse, vamos começar, né, esse projeto da Vina, né, envolvendo as escolas públicas do nosso entorno, né? Ou seja, começar a partir de uma educação ambiental com crianças. Então nós fizemos um piloto experimentalmente com a escola Arthur Ramos, aqui próximo à PUC,
E a partir de 99, com a criação do NIMA, né, nós começamos efetivamente esse projeto, que naquele momento chamava-se Projeto Jatobá de Educação Ambiental, e depois a gente mudou o nome para Projeto de Educação Ambiental com Crianças de Escolas Públicas, e até chegar ao nome definitivo, que é o Projeto Jornadas Ecológicas. Nós trabalhamos com o CIEP Bento Rubião, que fica dentro da Rocinha, né? Houve um determinado, a gente promove reuniões com os pais dos alunos, porque a gente envolve o aluno, os professores e o entorno, né? E aí, numa dessas reuniões com os pais dos alunos, isso foi logo nos 3, 4 primeiros anos do projeto, houve uma mãe que se levantou em um determinado momento, que a gente abriu para os pais falar, e a mãe falou assim, olha, eu não estou gostando desse projeto não. Eu falei, por quê? Né? Por que a senhora não gostou? Não, porque agora o meu filho não deixa eu pegar o lixo e jogar ele pela janela. Então, quando você ouve isso numa reunião de pais, né, você argumenta com os pais ali, mas você fica muito feliz, porque aquela ideia que você passou, né, ela semeou, né? Você jogou, é como se jogou essa semente e ela realmente brotou ali naquela criança específica, porque ela levou aqueles conceitos de preservação para casa e está ali agora falando com a mãe, que a mãe não pode jogar o lixo pela janela, que a mãe não pode deixar a bica aberta. Desde que, quando eu assumi o NIMA, já havia um trabalho de educação ambiental que a gente continuou, isso só se expande até hoje, né? A gente recebe mais de 1000 crianças aqui todo ano na universidade. A gente faz a Semana de Meio Ambiente, que é basicamente uma sensibilização de meio ambiente. Atendemos por volta de 60 escolas, Pavuna, Acari, Costa Barros, toda essa região mais carente, e constatamos que não havia verde nesse local. E não havia verde porque o plantio ele era prejudicado, né? A pessoa não tinha conhecimento e não plantava a árvore e se perdia. Então o que a gente fez? A gente linkou o nosso projeto de educação ambiental junto com a parceria com a Fundação Parques e Jardins do Rio de Janeiro, né? E aí, nós já trabalhávamos com as escolas públicas, então a gente já tinha uma parceria com a Secretaria de Educação do município, fizemos uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município, fundamentalmente com o Parque Jardim, e aí criamos o Corredor Verde. O Corredor Verde, a gente fazia plantio nos entornos das escolas, onde os alunos e os pais dos alunos e os professores residentes naquele local monitoravam essas mudas. Bom, como resumo, a gente deixou um legado de mais de 3.000 árvores plantadas, né, nessa região administrativa da Pavuna, nesses bairros que eu citei aqui agora. O NIMA continua nessa discussão, procurando atuar. A questão do lixo, que antigamente era um problema, pouco a pouco, você não olha mais lixo, você não vê uma folha de papel em torno, não passou ninguém passando por aqui. Você passar pelo rio, você não vê nada nas margens. Trabalhei nesse espaço a ponto de consolidar com a doação de Tinguá, porque o campus de Tinguá foi fruto dessa ação. Eu comecei com cursos lá em Tinguá, com Roosevelt, cursos de educação ambiental, exatamente nesse sítio. Nós fomos pioneiros fazendo cursos em Nova Iguaçu. Depois teve um projeto da Petrobras, que o NIMA trabalhou muito no projeto da Petrobras em vários municípios, um deles foi Nova Iguaçu, e nós fazíamos muitas ações dentro desse sítio que era da instituição Campo, que tinha uma proposta ambiental. Depois, uma série de situações com os convênios internacionais, o Campo não pôde mais ficar responsável pelo sítio e fez uma doação para a PUC. E isso é fruto do trabalho do NIMA. O campus da PUC, antes da década de 90, não tinha espécies representações muito da Amazônia, da Restinga, do Cerrado. Eu digo, não, nós temos que introduzir. Daí a ideia que nós introduzimos, que hoje estão enormes aí as aves, né? O mogno, a seringueira, né? Tudo isso são espécies da Amazônia, que não tinha aqui dentro do campo, né?
além desses grandes projetos de educação ambiental, eu acho que a gente teve alguns pontos fundamentais. Um deles foi em 2009, 2010, o lançamento da primeira agenda socioambiental institucional da PUC-Rio. Isso, na verdade, é uma coisa muito importante porque é uma espécie de norte para todos, né? A agenda, na verdade, ele é um provocador para que todos se alinhem a uma nova visão, né? E nessa pontuação, eu acho que a gente teve um momento realmente muito forte, que foi a Rio+20, né? Que nós assumimos aqui a coordenação junto com o ICSO, que é o Centro Internacional de Pesquisa, né? Linkado à ONU, que era responsável pela discussão das ciências a nível da Rio+20. Então a gente recebeu o evento aqui, a gente recebeu mais de 500 pesquisadores, isso foi de uma riqueza e de uma força muito grande. E, na verdade, a nossa capacidade de articulação, de integração multidepartamental ficou claro ali. O NIMA passou a ser esse espécie de guardião, a unidade guardiã, né, da agenda ambiental. E por isso eles, né, fizemos um esboço original da agenda e hoje, depois de várias discussões, de trabalho, né, inclusive com participação também do Departamento de Comunicação, né, o NIMA tem a sua agenda ambiental ampliada, que está sendo cada vez mais renovada, melhorada e vai ser no futuro divulgada. Começam a aparecer no direito brasileiro as primeiras causas ambientais. E os magistrados não tinham ferramentas ainda do ponto de vista do direito, da doutrina do direito, que estava em construção naquele momento, elementos para decidir as causas, né? Quando você tinha uma questão que era já colocada no direito ligada à questão ambiental. Então o NIMA passa a articular com a Escola da Magistratura, por exemplo, através do trabalho brilhante do professor Valcácia, depois a professora Daniela, do Direito, e outros que o seguiram, e começam a articular, então, formação para magistrados, desenho de políticas públicas como o Código Florestal. O Estado não tinha um código, ou seja, uma lei que reunisse as diversas leis estaduais dispondo sobre meio ambiente, e houve uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de nos procurar fazer um convênio aqui com o NIMA para que o NIMA elaborasse um anteprojeto de Código Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi feito ao longo de vários meses, um intenso trabalho que reuniu talvez umas 20, 30 pessoas, né? É um trabalho do qual eu me orgulho muito. É inegável a influência desse que era o objetivo principal do NIMA, né? Que era tornar a universidade uma universidade ecologicamente sustentável. Como acontece frequentemente, ainda agora no maior congresso brasileiro de direito ambiental, que acontece em São Paulo, vários alunos nossos da graduação e da pós-graduação tiveram seus trabalhos aceitos para apresentação. Uma aluna nossa de mestrado obteve o primeiro prêmio. Temos tido assim esse reconhecimento através de prêmio das principais associações de professores de direito ambiental do Brasil. Então, no meio acadêmico, especificamente na área assim, do direito ambiental, eu posso dizer que hoje o NIMA-JUR, o setor de direito ambiental do NIMA, é um dos 2 ou 3 mais conhecidos no Brasil inteiro. Há 2 anos atrás, o NIMA, de alguma forma, o exemplo que ele teve de tentar integrar vários segmentos da universidade enquanto processo, né, nos fez dar um pulo, né? E o NIMA assumiu a coordenação da rede de ambiente e sustentabilidade da Associação de Universidades Jesuítas da América Latina. Então é como um grande NIMA, né, com 30 universidades. Então eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que ter um olhar muito grande, né, para dentro da universidade, é o que a gente vem fazendo, né? E ao mesmo tempo tem que ter um altruísmo de alguma forma e perceber que essa relação externa, ela não é mais um trabalho, é um trabalho extremamente complementar.
O NIMA sempre foi uma casa aberta para o novo, indo, como quer Papa Francisco, para as fronteiras humanas, para enfrentar as dificuldades que estão nas fronteiras. Com a encíclica do Papa, ele tem inclusive uma garantia institucional da Igreja para desenvolver cada vez mais. Eu acho que isso é super importante. E eu vejo dentro do NIMA possibilidades de grandes trabalhos. Eu fiz grandes trabalhos no NIMA. Fiz projetos de educação ambiental, de plantio, em áreas profundamente degradadas, vinculadas ao NIMA. As perspectivas futuras são dar continuidade de forma mais ampla ao que a gente já vem fazendo, não é? Então, um passo muito importante que a gente fez foi exatamente essa passagem de núcleo para a reitoria, para uma coordenação geral. Então, a gente tem um conselho consultivo composto de professores de todos os centros, indicados pelos decanos. Isso nos dá uma força institucional muito grande. Então, eu acredito que o futuro seja a gente conseguir implementar mais ainda, né, a discussão socioambiental dentro da universidade. A gente teve um apoio fantástico, né, do Papa Francisco, na hora que ele criou a Laudato Si, que é, na verdade, um tratado de meio ambiente, né, como tratar da casa comum. Então, isso aí tem um conceito interessantíssimo que junta isso, que é a ecologia integral, no qual as questões ambientais são casadas com as questões sociais. Então, eu acho que a nossa missão é conseguir, no futuro, cada vez mais, tornar a Laudato Si, ou os princípios que a norteiam, uma realidade da universidade, dentro de todos os cursos, dentro de todas as pesquisas, dentro de todas as atividades de extensão.